Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, eu estava no meu momento devocional e eu estava estudando a carta de Paulo aos Romanos, os primeiros 3 capítulos. E eu queria compartilhar com você o que eu aprendi nesses 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa a sua carta se dirigindo aos gentios. É bom lembrar que a carta aos Romanos é uma carta aos cristãos de Roma, né? A igreja em Roma. E a igreja em Roma, como a totalidade, ou quase a totalidade da igreja daquela época, ela era formada por judeus que se converteram a Jesus, né? Que receberam Jesus como seu Salvador, e gentios, pessoas de outros povos, gregos, romanos, enfim, pessoas de outros povos que também aceitaram Jesus como seu Salvador. E esses povos, eles tinham costumes diferentes e viviam de forma diferente. Então o apóstolo Paulo começa a carta se dirigindo aos gentios da igreja de Roma, apresentando o pecado daquelas pessoas, dizendo: olha, vocês praticam imoralidade sexual, vocês praticam homossexualismo, vocês praticam idolatria, e tudo isso é pecado. E ele vai apresentando e destrinchando tudo aquilo que é errado e que os gentios praticam por cultura e que eles precisam deixar e largar para viver uma vida com Jesus. Só que no capítulo 2, o jogo vira e ele se direciona agora, muito provavelmente, para os judeus da igreja. Por quê? Porque quando alguém questionava o pecado dos gentios, os judeus, eles quase que batiam palmas. Os judeus, eles julgavam, eles se alegravam quando alguém contestava o pecado dos gentios. E Paulo fez isso. Só que no capítulo 2, Paulo diz assim: olha, não adianta vocês acharem que vocês vão julgar o pecado deles, vivendo igual, e que vocês vão se livrar do juízo de Deus ou da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não se mede pela posição religiosa. A justiça de Deus não se mede pelo fato de terem nascido em Israel, serem descendentes de Abraão, na carne ou não. A justiça de Deus se mede pela verdade. E Paulo, então, nesse momento, ele contrasta toda a questão da hipocrisia religiosa. Por que eu estou trazendo isso para vocês, queridos? Porque nos nossos dias, nós não tratamos mais na igreja com judeus e gentios, mas nós tratamos com crentes e ímpios, digamos assim. Pessoas que são de dentro da igreja e pessoas que são de fora. E muitas vezes eu vejo as pessoas de dentro da igreja tratando as de fora com julgamento, quase como se elas fossem leprosas, sabe? Com um olhar altivo, com um olhar de superioridade, só porque é crente, só porque está na igreja, e desprezando e julgando aqueles que estão lá fora, aqueles que ainda vivem no pecado, ou até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda não conseguiram se libertar do pecado e vivem dentro da igreja com uma vida de pecado. Aqueles que pousam de santos na igreja, que se colocam numa posição de superioridade, achando que podem julgar as pessoas, acabam ferindo, machucando e às vezes até colocando essas pessoas para fora da igreja. O fato é que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele conclui esse raciocínio que ele estava construindo no capítulo 1 e o 2 de forma brilhante, quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que significa que todos pecaram? Não importa se judeus ou gentios,
Não importa qual pecado um comete, qual pecado o outro comete. Não importa se crentes ou ímpios, não importa se santarrões ou não santarrões. O que importa é que todos pecaram. E como todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Eu quero te dizer nesse dia, queridos, não seja essa pessoa que julgue. Seja aquele que estende a mão. Não seja aquele que atira pedras. Seja aquele que abraça. Seja aquele que, por mais que o seu irmão esteja se afundando no pecado, ao invés de você permitir que ele afunde, jogue uma boia, resgate ele, ajude a trazê-lo de volta. Porque no fim das contas, todos estamos no mesmo barco. E o nosso Deus não nos constituiu juízes sobre os nossos irmãos. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Até porque somos tão pecadores quanto cada um deles. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, esse foi gravado meio que às pressas, né, dirigindo. Parei aqui rapidinho para finalizar. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu peço para você compartilhar, curtir, comentar e se inscrever aí no canal, para que a gente possa crescer juntos aqui na plataforma, tá bom? Que Deus te abençoe, querido.